A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus vem estar abençoando a todos nesta outra videoaula, para que venhamos estudar a Palavra de Deus. Deus abençoe os ouvintes, os irmãos, os amigos, que todos venham a ser abençoados por Deus em nome de Jesus. Estamos aqui no capítulo 26 de Gênesis, versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar, versículo 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: a minha irmã, porque temi dizer, é minha mulher, para que porventura dizia ele, e não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, que era formosa à vista. Então podemos ver muito bem que Isaac não teve a intenção de mentir. Ele simplesmente falou daquela forma para evitar um problema maior. Ele temeu que aquele povo daquela cidade viesse a matar a ele por causa da sua esposa, pois era bela. Então ele ficou preocupado. Não teve a intenção de mentir, não. Ele falou aquilo simplesmente para se livrar de um perigo, para livrar ali da morte. Ele ficou preocupado. Ele falou: fala que é minha irmã. Você diga que é minha irmã. Não fala que é minha esposa, não. Então, vamos lá. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade a tua mulher, como pois disseste, a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Está vendo? Não foi aos olhos de Deus pecado. Por quê? Porque Isaac não fez isso por intenção de mentir. Como eu já expliquei nas aulas anteriores sobre isso, né? Veja as aulas anteriores e fique mais por dentro de todo o assunto bíblico. Pois o pecado consciente, quando a pessoa tem a intenção de pecar, a intenção de mentir, a intenção de fazer mal, de enganar, de destruir, isso aos olhos de Deus é pecado. Mas a intenção de Isaac que não foi essa. Ele não teve a intenção de enganar aquelas pessoas daquela cidade, não. Ele falou daquela forma simplesmente para evitar um problema maior. Ele ficou com medo ali do que aquele povo matar ele, naquela cidade. Ele fala que é minha irmã, fala que é minha esposa, não. Então, desse jeito. Versículo 10. E disse Abimeleque: que isso que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Versículo 11. Mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Então, houve um decreto ali da parte de Abimeleque para ninguém tocar nem em Isaac, nem na sua esposa. Versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Versículo 14. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente, serviço de maneira que os filisteus o invejavam. Então, Isaac se tornou muito bem sucedido naquele lugar. Por quê? Porque ele lutou, ele correu atrás. E Deus o abençoou naquele lugar. Versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai e os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Né?
Então Isaac naquele lugar, por estar com a bênção de Deus, ser um homem de Deus, ele trabalhando naquele lugar, ele ficou muito mais abençoado que os outros. Por quê? Porque ele tinha Deus na vida dele. Deus estava abençoando o seu trabalho. Ele se tornou mais poderoso do que aqueles povos que estavam ao redor dele. Como estudamos, Deus é o Criador dos céus e da terra. Então o único que pode abençoar é Deus. Isaac tinha a bênção de Deus. Isaac era obediente à ordem de Deus. Versículo 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. 18. Tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. Que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar, versículo 20, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezer, porque contenderam com ele. 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Síquilo. 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reboate, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então, Isaac não deixou de lutar. Isaac não deixou de correr atrás. Isaac continuou obedecendo a Deus, seguindo as ordens de Deus. Continuou trabalhando, lutando, esforçando. E Deus estava com ele. E ele crescia. Pois é assim a vida dos filhos de Deus. Eles lutam, eles correm atrás, eles trabalham, eles confiam em Deus. E Deus os abençoa. Então venhamos ficar assim. Venhamos fazer, trabalhar, lutar, mas confiar em Deus, colocar Deus em nossa vida. Porque Isaac foi muito mais abençoado aqui do que os outros. Os outros também trabalharam, os outros também se esforçaram. Mas Isaac foi muito mais abençoado do que os outros. Por quê? Porque ele tinha Deus na vida dele. Tem gente que diz que tem Deus na vida dele, mas não obedece a Deus. Não tem uma igreja. Não anda junto com pessoas do bem. Vive no pecado, vive na maldade. Não tem a bênção de Deus, não. Quem vive no pecado, vive na maldade, não está servindo a Deus. Não. Isaac servia a Deus, obedecia a Deus. Então, no trabalho dele, em todas as áreas da vida de Isaac, ele era abençoado por Deus. Ele era presenteado com a bênção de Deus no seu trabalho, na sua vida espiritual. Não é porque ele era perfeito, não. Como disse, todos os homens são pecadores. Mas a diferença do filho do diabo e o filho de Deus é que o filho de Deus, ele está buscando obedecer a palavra de Deus. Está buscando melhorar. Enquanto o filho do diabo, ele só quer piorar. Ele só quer fazer o mal, só quer pensar o mal. Então, naturalmente, o filho do diabo, ele vai só piorar nessa terra. Ele vai só afundar. Ele vai cada dia mais se tornar cada dia mais pior para ele e quem está ao redor dele. Então, essa é a diferença. Mas todo ser humano, não tem ser humano perfeito nessa terra, não. Tem ser humano que busca melhorar. Isaac era um homem desse. Isaac era um homem que buscava melhorar. Era um homem que ouvia a voz de Deus. Dava crédito à palavra de Deus. Obedecia aquilo que Deus mandava ele fazer. Tanto que ele estava neste lugar aqui, que Deus orientou ele a estar neste lugar. O trabalho dele foi dentro da vontade de Deus. Então, que a sua vida, que o seu trabalho seja no centro da vontade de Deus. Como eu sempre digo, tenha uma igreja para que você venha andar do lado de pessoas que têm Cristo dentro da vida dela, que tem o Espírito Santo, que tem Deus. Elas vão ser usadas para te auxiliar, para que você seja abençoado, para que você venha entender melhor a Escritura Sagrada,
para que você tenha pessoas que venham orar por você, pedir a Deus para que Deus abençoe sua família, seu lar, dando saúde, uma vida espiritual sadia, né? Então é necessário o homem fazer a parte dele. Deus faz a parte dele, mas é necessário a gente fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Crer, obedecer, ser fiel. Então, Isaac foi um homem de Deus. Vamos ver o versículo 23. Depois subiu Davi a Berzeba, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Deus falou diretamente com Isaac. Deus, ele é maravilhoso. Uma pausa, por favor. Voltando. Então, Isaac ouviu a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus, obedecido à voz de Deus? Como Isaac estava ouvindo a voz de Deus, Deus estava falando que estava com ele. Quer dizer, Isaac tinha uma consciência plena que Deus estava com ele. Você tem essa consciência plena que Deus está com você? Que Deus está falando com você? Você vê Deus falando com você? Se você não vê Deus falando com você, se você não tem obedecido a Deus, isso é um sinal muito ruim. Significa que você está desligado de Deus. Significa que você não está conhecendo a Deus. A Bíblia fala para a gente conhecer o Senhor. Então, como eu vou conhecer a Deus? Através do corpo dele, que é a igreja. A igreja são as pessoas separadas do mundo, que vivem de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. O Espírito Santo está sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Igreja que eu falo, o corpo de Cristo, pessoas santas, pessoas separadas do mundo e do pecado, que vivem em amor, vivem em perdão, vivem em misericórdia. Essas pessoas têm intimidade com Deus, e elas são a igreja, e elas são o sal e a luz da terra. Então você precisa ter comunhão com pessoas desse tipo, pessoas que amam, que obedecem, que vivem a palavra de Deus, que têm comunhão com Deus, que têm o poder de Deus sobre a vida delas. Não estou falando de religião, não. Estou falando de verdadeiros, pessoas que têm Deus verdadeiramente em suas vidas. Estou falando de pessoas que tenham Deus. Não estou falando de igreja nenhuma, nem de religião nenhuma. Porque eu já te falei sobre a verdadeira religião. Estou pregando a Bíblia Sagrada. A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Essa é a verdadeira religião. É visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Estou pregando a Bíblia Sagrada para você. Você quer ter uma intimidade com Deus? Você quer ver Deus estar comunicando com você para que você esteja obedecendo a ordem de Deus como Isaac? Então é necessário obedecer. Este estudo é simplesmente para te trazer uma iluminação, para te trazer uma orientação. Mas se você não quiser seguir orientação, se você não quiser obedecer, aí eu não posso fazer nada. E nem Deus, sabia? Porque Deus vai te abençoar se você obedecer. Deus vai te ajudar se você quiser ser ajudado. Se você não quiser obedecer, se você não quiser nada com Deus, Deus não vai fazer nada por você, não. A Bíblia fala que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Então, se você desprezar a Deus, você será desprezado por Deus. Entendeu? Porque Deus vai honrar aqueles que obedecem a Ele, aqueles que buscam a Ele. Então, é necessário você fazer a sua parte. Buscar uma igreja, tem pessoas de Deus ali, e obedecer a palavra de Deus, buscar a Deus. Amém? Honre a Deus. Sirva a Deus. Obedeça a Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.